Olá! Neste vídeo vamos aprender como instalar e ativar o Promob. Caso eu tivesse o CD de instalação, bastaria inserir o CD no computador e iniciar a instalação do Promob. Mas como eu não possuo, vou baixar os arquivos do sistema através do Promob Downloader. Para isso, vou acessar o portal da Promob. É nele que eu tenho acesso ao controle das minhas licenças, onde acompanho meus pedidos de compras e onde abro solicitações para a central de atendimento. Na página do portal, na parte inferior, vou clicar no link Baixe seu Promob. Para acessar o Promob Downloader, vou informar os meus dados de acesso. Caso tivesse esquecido meu usuário ou minha senha, utilizaria estes links para recuperar as informações. E se caso eu ainda não tivesse um usuário no portal, iria criar um, clicando no link Crie uma conta. Caso eu acesse o Promob Downloader pelo Google Chrome, antes, eu preciso instalar o plugin necessário para a utilização do Promob Downloader neste navegador. Para isso, eu clico neste link. Na sequência, clico neste botão. Nesta mensagem, clico em Adicionar. Após o plugin ser adicionado, fecho esta janela e na página do portal clico novamente no link Baixe seu Promob. Depois de ter acessado o Promob Downloader, localizo o Promob que desejo baixar e clico em Download. Em seguida, seleciono a versão do Promob e clico no botão Download. Eu posso criar uma nova pasta para salvar os arquivos de instalação do Promob ou selecionar uma já existente. Aguardo enquanto os arquivos são baixados. Para instalar o Promob, abro o diretório onde salvei os arquivos. Abro a pasta Install e dou duplo clique sobre o arquivo setup.exe. Na tela do assistente de instalação, clico em Instalar. Por padrão, o Promob é instalado no diretório Arquivos de Programas do Windows, mas eu posso alterar o local da instalação clicando em Buscar. Para prosseguir, clico em Avançar. Aguardo enquanto o Promob é instalado no computador. E por último, escolho as opções de atalho e clico em Avançar. Clico em Terminar para finalizar a instalação. Agora vou iniciar o processo de ativação para poder usufruir de todas as funcionalidades do Promob. No momento em que eu adquiri o Promob, o número de série da licença foi enviado para o meu e-mail cadastrado no portal. Eu também posso consultar todos os meus números de série do portal de serviços através do menu Licenças, opção Gerenciar licenças. Após localizar o número de série da licença, vou abrir o Promob. Clico em Ativar agora, informo o número de série do Promob e clico em Continuar. Informo o meu e-mail e a senha do acesso ao portal de serviços da Promob e clico em Entrar. Leio os termos de uso e política de privacidade e, para aceitá-los, seleciono esta opção. Em seguida, clico em Continuar para abrir o Promob e iniciar a construção e ambientação do projeto. Ao abrir o Promob, vou visualizar a tela inicial, onde é possível iniciar um novo projeto ou acessar os que já estão salvos no computador. Vou clicar em Cozinhas para iniciar um novo projeto. Ao iniciar um novo projeto, o ambiente 3D é mostrado. Na parte inferior da janela, eu vejo a barra de documentos, onde estão todos os dados do meu projeto. Nela, eu tenho a tela inicial, da qual já falamos, a conexão P, que é nosso canal de comunicação com vocês clientes, e que vocês poderão explorar sozinhos com mais calma. Tenho também os dados do cliente, onde posso informar dados básicos do cliente para o qual estou fazendo o projeto, e também os dados da minha empresa. Por fim, ainda tenho a pasta do projeto. Por ser uma pasta, no lado direito eu vejo todos os documentos do projeto Cozinha, ou seja, o ambiente 3D, que eu já estou vendo, e depois documentos de impressão, orçamento e render, que veremos nos próximos vídeos. Agora vou explicar quais são os componentes da interface principal do Promob. Na parte superior estão os menus e os toolbars, onde encontro todas as ferramentas do Promob. Estas opções vão mudar conforme o documento que eu estiver acessando. Por exemplo, se eu estiver acessando a tela inicial, não vou visualizar o menu Orçamento. Ainda na parte superior é exibida a janela com os módulos utilizados para criar o ambiente. Esta barra está sempre visível quando o botão representado por um alfinete estiver apontado para baixo. Quando o botão estiver apontado para o lado, eu consigo visualizar a janela quando aproximo o mouse. No lado direito existe o painel de ferramentas, que mostra as propriedades e ferramentas disponíveis para o item que eu selecionei no ambiente 3D, como modelos, agregados e outras opções.
Veremos todas elas mais adiante. No lado esquerdo existem mais ferramentas que posso utilizar durante o projeto e que, em sua maioria, auxiliam a ter maior produtividade. A parte inferior do Promob exibe a janela de materiais. Semelhante à janela de módulos, apresenta todas as opções de materiais que eu posso aplicar nos itens dos meus projetos, como módulos, piso, paredes e geometrias. Bem no rodapé do programa é visualizada a barra de status, que exibe informações do item selecionado e ferramentas para o ambiente 3D. Por fim, na parte central do Promob está o ambiente 3D, que é o local onde construo o projeto, ou seja, é o espaço destinado para a criação dos ambientes e que, inicialmente, é constituído por duas paredes e o piso. Conhecida a interface do Promob, vou explicar agora as ferramentas utilizadas para visualizar e movimentar o ambiente. Eu posso visualizar uma parede em vista frontal dando duplo clique na parede que desejo visualizar. Com duplo clique também, posso visualizar a vista superior do ambiente ou planta baixa. Para isso, clico no piso. Para visualizar o projeto com ou sem ponto de fuga, clico no botão ortogonal perspectiva. Toda a movimentação do ambiente eu posso realizar através do mouse. Posso afastar ou aproximar uma determinada área do projeto girando o scroll do mouse, que é aquela rodinha do mouse, para cima ou para baixo. Assim, eu ativo a ferramenta Zoom. Para deslocar o ambiente, eu mantenho o scroll pressionado e movimento o mouse para a direção que eu desejo. E por fim, posso rotacionar o ambiente mantendo o scroll e o botão direito pressionados, movimentando o mouse para a direção desejada. Vou utilizar este ambiente como guia. Observe nesta imagem o comprimento das paredes e perceba que o ambiente possui 3 paredes internas. Por padrão, a unidade de medida do Promob para a construção de paredes é milímetro. Posso alterar esta configuração na janela de preferências. Antes de iniciar a construção, vou fixar o painel de ferramentas para que eu possa acompanhar a configuração das paredes. Também vou alterar o modo de preenchimento do ambiente para texturas com linhas para facilitar a identificação dos itens do projeto. Vou manter o projeto em perspectiva por este modo ser mais fiel à forma como enxergamos. E, por fim, vou remover as paredes já existentes para iniciar o processo do zero. Quando habilito a ferramenta de construção de paredes, o Promob apresenta no ambiente os Hot Points, que são estes pontinhos vermelhos, que eu posso utilizar como guia para facilitar a construção. Depois de clicar em um dos Hot Points, já posso iniciar a construção da parede. A linha pontilhada indica o lado da parede que vai receber a medida que vou informar. Posso alterar esta configuração na propriedade Orientação. Vou manter a opção direita selecionada, pois vou informar os valores internos da parede. Como é o mouse que define a direção da construção da parede, vou movimentá-lo para cima sem clicar. Digito o valor 4.800, que é o comprimento da primeira parede. Após o valor ser exibido no painel de ferramentas, posso pressionar a tecla Enter. Não vou me preocupar com o piso neste momento, porque vou ajustá-lo em seguida. Movo o mouse novamente para criar o segundo segmento da parede. Digito 6.305 e pressiono Enter. Construo agora o terceiro segmento e, para terminar, clico sobre o hot point do primeiro segmento. Clico em Sim na mensagem para concluir. Agora sim ajusto o piso através da ferramenta Ajustar limites do piso. Em seguida, vou construir as paredes internas do ambiente e para isso vou utilizar o editor de construção em 2D. Quando abro o editor, a ferramenta Adicionar parede já está habilitada. Mas antes de iniciar a construção, vou habilitar a ferramenta Referência, que eu utilizo quando preciso me basear na posição de outras paredes já presentes no projeto. A primeira parede interna está a 3.030 de distância da parede esquerda do ambiente. Vou clicar no ponto de referência da parede que já existe, mover o mouse, digitar o valor 3.030 e pressionar Enter. Perceba que o Promob me mostra o local exato para eu construir a parede interna. Clico com o botão direito, movimento o mouse, digito 2.000 e teclo Enter. Clico novamente com o botão direito para finalizar. Realizo o mesmo procedimento para construir a parede que está a 1.500 também na parede esquerda do ambiente. Para construir a terceira parede interna, posso desabilitar a ferramenta Referências. Com a ferramenta Adicionar parede ainda habilitada, clico em um ponto para iniciar a construção. Digito 1.800 e pressiono Enter.
Movo o mouse para a direita, digito 995 e teclo Enter. Finalizo clicando com o botão direito. Para posicionar esta última parede, simplesmente seleciono e arrasto para o local desejado. Por fim, realizo as últimas configurações antes de visualizar as paredes internas no ambiente 3D. Agora vou aplicar materiais nas paredes e no piso do ambiente. Vou começar pelo piso. Na janela de materiais, seleciono o acabamento e arrasto para cima do piso. Como eu quero aplicar um material diferente na área da cozinha e do banheiro, vou criar regiões para estes ambientes. Vou iniciar pela área do banheiro. Habilito a ferramenta de construção de região retangular e clico sobre o primeiro ponto do piso. Movimento o mouse até o segundo ponto e clico para finalizar. Repito o mesmo procedimento para construir a região da cozinha. Posso alterar a forma da região, aumentar ou diminuir sua dimensão clicando e arrastando seus vértices, que são esses quadrinhos azuis. Novamente, seleciono e arrasto o material para cima do piso. Clico na opção Região para aplicar o acabamento somente na área do banheiro. Faço o mesmo para a área da cozinha. Ainda no ambiente do banheiro, quero inserir um listelo na parede. Para melhor visualizar a área deste ambiente, rebaixo estas paredes através do botão direito do mouse, clicando em Rebaixar. É através do editor de faixas que vou definir o local da parede onde o listelo será aplicado. Na área cinza, que representa a parte selecionada no ambiente, é exibida uma linha pontilhada que indica a posição do início da faixa. Quando a faixa estiver na posição que eu desejo, clico uma vez para inseri-la. Movo o mouse para determinar a altura da faixa e clico para definir seu final. Perceba que a aplicação das faixas ocorre para todas as paredes, no entanto, é a aplicação de materiais que vai exibir ou não esta divisão. Para que eu possa aplicar o listelo somente nestas faixas da parede do banheiro, vou adicionar 2 vértices através do editor. Agora já posso inserir o listelo na parede, selecionando a opção Perfil para os 2 segmentos. Assim finalizo a construção do ambiente do projeto e já posso iniciar sua ambientação. Finalizada a construção das paredes, vou inserir inicialmente as portas e janelas do ambiente. Na janela de módulos, seleciono uma porta e arrasto para cima do plano onde quero inserir. Perceba que o plano onde vou inserir a porta, que neste caso é a parede, é exibido com um sombreado amarelo. É dessa forma que consigo identificar o plano onde os módulos do projeto estão sendo inseridos. Agora que já defini a parede como plano de inserção da porta, solto o mouse para finalizar. Eu posso mudar o lado da abertura da porta pressionando a tecla I, ou através do menu de contexto na opção Espelhar. Repito o mesmo procedimento para inserir as janelas do ambiente. Seleciono a janela, arrasto para cima do plano de inserção e solto o mouse. Se eu quiser inserir esta mesma janela em outro plano, ou seja, em outra parede do ambiente, basta que eu altere o seu plano de inserção. Durante a movimentação do item com o botão esquerdo, basta ir com o mouse até o plano que deseja inserir e clicar com o botão direito. Este processo é o mesmo durante a inserção. Perceba que utilizando esta funcionalidade, eu não preciso remover a janela e inseri-la novamente na parede, agilizando assim a criação do meu projeto. Também posso centralizar as aberturas na parede onde elas foram inseridas. Agora vou iniciar a inserção dos módulos da cozinha. Inicialmente, insiro o módulo de canto. Do lado direito deste primeiro módulo, insiro um balcão de 2 portas. Como sua largura é de 850, altero este valor através do painel de propriedades. Vou inserir o mesmo balcão na outra parede. Conforme vou compondo meu ambiente, os itens vão sendo exibidos na lista de módulos. Nessa lista, eu encontro todos os itens inseridos e posso ver os seus componentes, além de poder ocultá-los e removê-los do ambiente. Agora que inseri todos os módulos inferiores, inicio a inserção dos aéreos. Perceba que quando movimento o módulo, são exibidas linhas pontilhadas no plano da parede. Estas linhas que o Promob mostra durante a inserção e movimentação do módulo são chamadas de réguas e servem para auxiliar no posicionamento do módulo. Também posso inserir os módulos através de duplo clique, selecionando o plano onde desejo inseri-los.
Com a parede selecionada, o Promob exibe a posição de inserção, que é representada por esta caixa verde. Em seguida, clico 2 vezes no balcão na janela de modulação. Como ainda tenho este espaço com 300 de largura, insiro este aéreo com essa mesma dimensão. E por último, insiro este módulo com 1000 de largura. Itens opcionais, como aramados internos e tipos de gaveta, por exemplo, podem ser inseridos no módulo selecionado através do painel de agregados. Neste módulo, vou inserir mais uma prateleira. Agora vou definir a cor dos módulos, o formato de portas e os puxadores de uma maneira bem prática e simples. No painel de modelos, posso configurar todos os módulos ao mesmo tempo ou somente o item que eu selecionar no ambiente. Para agilizar esta etapa do processo, vou realizar as alterações simultaneamente. Clico na cor definida atualmente para as caixas dos módulos e, através da opção Mostrar Todos, consigo testar a aplicação dos modelos antes de definir o acabamento final. Faço a mesma coisa para definir o modelo das portas e dos puxadores. Como todos os módulos da cozinha já foram inseridos, posso agora automatizar a inserção de agregados comuns, como tampos e rodapés, por exemplo, através da ferramenta de inserção automática. Os agregados marcados na aba Inserção são inseridos no momento em que o módulo é inserido no projeto. Como o meu ambiente de cozinha já está finalizado, através da aba Ambiente, vou inserir os tampos e rodapés em todos os itens de uma única vez. Finalizada esta parte da ambientação do projeto, posso agora iniciar a construção de itens com a ferramenta Geometria. É com esta ferramenta que eu vou criar a bancada da cozinha, o tampo para os módulos do banheiro e os criados mudos do quarto. Inicialmente, vou criar a base para a bancada da cozinha. Com a ferramenta de construção de geometria retangular habilitada, clico sobre o piso com o botão direito do mouse para definir o plano de construção da geometria. Quando posiciono o mouse sobre as extremidades da parede, o Promob exibe os hot points, que são estes pontos vermelhos e que me auxiliam na construção da geometria. Clico com o botão esquerdo do mouse sobre o hot point para iniciar a construção da base. Movimento o mouse na diagonal e digito 1500, que é a largura da geometria. Após o valor ser exibido no painel de ferramentas à direita, posso pressionar a tecla Enter. Digito 150 para a profundidade, 1200 para a altura e mantenho o valor 0 para o afastamento. Ao teclar Enter, a construção da geometria é finalizada. O tampo da bancada vou criar através do editor de geometria. Com a base selecionada, clico no botão da toolbar ou clico com o botão direito do mouse. Na janela do editor, clico no botão Zoom Total para que todo o ambiente do projeto seja exibido nesta área em 2D. Com a funcionalidade Mostrar Vizinhos habilitada, visualizo o contorno de todos os itens que inseri no ambiente. Quando desabilitada, o Promob mostra apenas as geometrias, identificadas por linhas verdes. Para criar o tampo da bancada, vou construir outra geometria retangular. Neste caso, para que a base da bancada seja o plano de construção do tampo, construo a geometria sobre a base. Crio a geometria no editor da mesma forma que criei no ambiente. Habilito a ferramenta de seleção para posicionar e editar a forma da geometria. Perceba que ao selecionar o tampo, a geometria Pi, que é a base, é exibida com bordas amarelas. Inicio a edição da forma através da edição da altura, no painel de propriedades. Posso alterar o formato da geometria através dos vértices, que são os quadradinhos azuis exibidos nas extremidades. E através dos pontos intermediários representados pelas bolinhas, posso criar arcos para curvar a geometria. Definida a forma do tampo da bancada, vou agora configurar o contorno das geometrias através da aplicação de um perfil. Uma opção bastante interessante na aba Perfil é a possibilidade de editar o perfil de várias geometrias selecionando-as através do próprio editor nesta área em 2D. Com a geometria selecionada, posso escolher uma das opções já salvas no Promob e também realizar alterações através da movimentação dos vértices e pontos intermediários. Por último, defino em quais faces do tampo vou aplicar o perfil configurado. Repito o mesmo procedimento para configurar o perfil das demais geometrias do ambiente. Fecho a janela do editor para visualizar todas as configurações que realizei.
Agora vou criar o tampo para a modulação do banheiro. Ainda utilizando a geometria retangular, clico com o botão direito do mouse sobre um dos módulos para definir o plano de construção. Edito a profundidade do tampo através da ferramenta seta, que aumenta ou diminui a dimensão do item de acordo com o valor que eu informar. Para criar a vista do tampo, utilizo a geometria linear, que possui um editor de configurações próprio. Clico sobre o hotpoint do tampo para definir o primeiro ponto. Em seguida, movimento o mouse e clico no segundo ponto. Clico com o botão direito do mouse para finalizar a construção. Neste momento é exibida a janela de configuração da geometria linear. Através dessa janela, eu posso definir se a geometria será inserida acima ou abaixo do item sobre o qual eu construí. Posso acessar o editor de perfil, posso também converter a geometria linear em um rodapé ou em uma vista, por exemplo, além de definir os acabamentos, selecionando uma das opções disponíveis. E, por fim, posso criar segmentos para editá-los de forma individual. Para inserir a geometria no ambiente, clico em OK. Observe que ao inserir uma cuba de embutir no plano do tampo, o mesmo é perfurado automaticamente. Posso posicionar a cuba em relação ao tampo através da ferramenta Reposicionar. Para acessar essa ferramenta, eu arrasto a cuba sobre o tampo com o botão direito do mouse. Através do círculo vermelho, posso movimentar a cuba tanto na área da vista frontal quanto na área em planta baixa. Perceba que o ambiente 3D é atualizado toda vez que realizo uma movimentação na janela da ferramenta. Por fim, vou construir os criados mudos para o ambiente de dormitório. No lado esquerdo, vou criar um criado mudo suspenso. Para isso, vou criar uma geometria retangular no piso, editar suas dimensões e posicioná-la corretamente. Seleciono a geometria e pressiono simultaneamente as teclas Ctrl D para duplicá-la. Reposiciono a geometria da mesma forma que reposicionei a cuba do armário do banheiro. Também posso realizar esse posicionamento de forma precisa, informando a distância entre uma geometria e outra na propriedade Z. Posso duplicar novamente a prateleira para criar mais um nível e também alterar a dimensão de uma das geometrias para diferenciá-la das demais. Do outro lado da cama, vou construir o mesmo criado através da ferramenta Arranjo, utilizada para criar repetições de itens no ambiente. Inicio copiando e colando a primeira geometria que criei. Com ela selecionada, acesso a ferramenta de Arranjo. Posso criar repetições utilizando os eixos X, Y e Z simultaneamente. Neste caso, no eixo Z, informo o número de itens a serem inseridos acima do que está selecionado e após defino a distância entre uma geometria e outra. Para ter ideia da repetição dos itens, observe o preview que é apresentado no ambiente em linhas verdes. Clico em Inserir para aplicar a distribuição dos itens. Finalizada a construção das geometrias do projeto, agora posso realizar a última etapa da ambientação, que é a inserção do armário de dormitório. Seleciono o plano de construção do armário, que pode ser o piso ou uma parede. Acesso o construtor através do botão da toolbar ou do botão direito do mouse. Os armários de cozinhas, dormitórios e salas são construídos a partir de uma estrutura pré-determinada, onde posteriormente eu posso acrescentar divisórias, gavetas, prateleiras, além de portas e outros agregados. Observe que abaixo de cada estrutura é exibida uma breve descrição que auxilia na escolha do armário a ser configurado. Para a construção do armário de dormitório, vou selecionar a estrutura com laterais externas e rodapés. A janela do construtor de armários apresenta uma área gráfica onde inicialmente é exibida a estrutura selecionada. Estas linhas pontilhadas representam, neste caso, a parede que eu selecionei no ambiente para acessar o construtor e servem apenas como guia. A barra de ferramentas superior reúne as ferramentas de movimentação, visualização e remoção dos itens do armário. Os modos de visualização estão localizados no canto superior direito da janela do construtor. Cada modo de visualização ativa um conjunto diferente de ferramentas, exibidas à direita da janela. No modo Estrutura, eu defino as dimensões do armário e sua posição na parede que selecionei no ambiente.
Configuro também a inserção de componentes como bases, rodapés e vistas, por exemplo. Ainda no modo estrutura, posso definir o número de vãos do armário, que ao ser alterado irá gerar vãos do mesmo tamanho. Um conceito muito importante do construtor de armários é o conceito de vãos, que são os espaços internos do armário. Um vão é criado através da inserção de divisórias e prateleiras e posteriormente serão importantes para a inserção de agregados, portas, fundos e gavetas. Para realizar a inserção de divisórias e prateleiras, vou selecionar o modo de visualização de visões. Desta forma, posso criar vãos de tamanhos diferentes. Observe que as divisões verticais e horizontais são divididas em fixas, que têm a mesma profundidade do armário, e móveis, que possuem recuo, que pode ser configurado no próprio construtor. Vou inserir divisões na parte superior do armário para criar os maleiros. O processo de inserção de agregados nos vãos do armário é simples e é o mesmo para todos os itens, exceto portas deslizantes. Seleciono a divisão e arrasto para cima do vão. Solto o mouse para finalizar a inserção. Também posso definir os agregados através do botão Inserir. Para isso, seleciono o vão do armário e em seguida seleciono o agregado. Clico em Inserir. Para posicionar a divisão no local que eu desejo, basta que a selecione e movimente o mouse. Outra forma de definir o posicionamento do item é através das cotas, que são exibidas quando o agregado está selecionado. Vou inserir também divisórias na parte inferior do módulo. Um recurso muito interessante do construtor é a possibilidade de inserir nichos no armário. Veja como fazer. Insira uma divisória vertical nesse espaço para criar dois vãos. Seleciono com duplo clique do mouse este vão e na aba Inserção Múltipla movimento o mouse para definir o número de divisões horizontais e verticais. Clico para inseri-las no armário. Agora que já tenho os vãos construídos, vou explicar com mais detalhes a seleção dos vãos nos armários. Como você já percebeu, quando eu clico em um vão, ele é selecionado. Porém, repare o que acontece quando clico neste vão. Neste caso, o vão maior foi selecionado. Isto acontece pois os itens que estão dividindo estes vãos são móveis. Para selecionar um vão específico neste caso, devo dar um duplo clique com o mouse. Além disso, poderá haver situações como na inserção de fundos, onde se deseja selecionar mais de um vão ao mesmo tempo. Neste caso, a seleção múltipla dos vãos pode acontecer apertando a tecla Ctrl e selecionando os vãos, ou então selecionando um vão e arrastando o mouse ainda com o botão pressionado. Concluída a definição dos vãos do armário, vou agora inserir as gavetas neste vão inferior. No modo de visualização Gavetas, seleciono o modelo da gaveta interna, defino o número de gavetas e clico em Inserir. Repito o mesmo procedimento para inserir os demais itens do armário como cabideiro, calceiro, sapateira e portas, por exemplo. Perceba que os itens inseridos através dos modos de visualização são exibidos quando o modo em questão estiver habilitado. Veja que as gavetas do armário, por exemplo, somente serão exibidas quando o modo de visualização Gavetas estiver selecionado. Por fim, para inserir o fundo do armário, acesso o modo Fundos. Nele posso inserir fundos do tipo encaixado ou pregado, de forma individual, através de arraste ou da seleção dos vãos. Seleciono os vãos dos maleiros com a tecla Ctrl pressionada para inserir o fundo encaixado. Em seguida, seleciono os demais vãos da mesma forma que selecionei os vãos superiores e insiro o fundo do tipo pregado. Também é possível inserir o fundo em todos os vãos do armário através da opção Inserir automaticamente. Perceba que ao utilizar esta opção não é necessário selecionar os vãos do armário. Clico em OK para visualizar o armário no ambiente. Posso acessar o construtor novamente caso seja necessário realizar algum ajuste através do botão direito Construir armários. Com o armário já criado, vou agora inserir as portas deslizantes, que estão localizadas na biblioteca de dormitórios. A inserção de portas deslizantes é diferente da inserção dos demais módulos, porém é simples. Movimento o ambiente para visualizar o ponto frontal esquerdo do armário. Seleciono a opção de porta e arrasto até o ponto extremo da lateral do módulo. Perceba que na barra de status o Promob mostra dicas de como inserir as portas.
Essas dicas também são apresentadas em outros momentos com o objetivo de auxiliar a utilização das ferramentas. Solto o mouse somente quando o hot point, representado pelo quadrado em vermelho, for exibido. Em seguida, clico na extremidade da outra lateral do armário. Quando solto o mouse, a janela de configurações das portas é exibida. Na aba Configuração, vou definir o número de portas, a largura de cada uma das portas, o transpasse, que é a distância de sobreposição lateral entre cada uma das portas, a folga, que é o valor que pode ser adicionado no início e no final da estrutura das portas, o afastamento, que é a distância entre as portas e o armário, o comprimento total da estrutura, que é definido inicialmente quando os hot points são selecionados no ambiente, a altura da estrutura com relação à base do módulo e, por último, a altura da estrutura das portas. Ainda nesta tela, posso definir a sobreposição das portas no momento da abertura através do mouse. Na aba Trilho, defino o tipo do trilho superior e inferior. Na aba Laterais, posso optar por remover as laterais originais do armário ou utilizar laterais mais profundas na parte externa do armário, com a possibilidade de definir o valor de sua profundidade. Posso ainda optar por inserir fechamento superior e inferior no armário, além de inverter o lado de abertura e o modelo da porta que está selecionado. Clique em OK para visualizar as portas no ambiente. Agora que os módulos já foram inseridos no ambiente, é possível realizar a documentação técnica do projeto através do ambiente de impressão. Depois de elaborar o projeto, posso gerar uma documentação do trabalho realizado através da página de impressão do Promob. Clico no botão Imprimir para acessar a página de impressão e seleciono um modelo de impressão que já está salvo no Promob, ou clico em Cancelar para iniciar com a folha em branco. Observe que uma nova aba é criada na barra de documentos. Nesta folha de impressão, posso inserir vistas do ambiente 3D, imagens, cotas, detalhes técnicos sobre a montagem dos módulos, entre outras informações. Todos os objetos que podem ser inseridos estão nesta barra lateral. Para criar uma vista do ambiente, seleciono a ferramenta Viewport. Clico em um local da página para definir o início da Viewport. Movimento o mouse na diagonal para definir o seu tamanho. E clico novamente para finalizar a inserção da Viewport. Note que o ambiente do projeto é apresentado assim que a Viewport é criada. Estas caixas de contorno em linhas verdes representam os itens que apresentam mais detalhes. Para exibir todas as faces do item, configuro a propriedade Nível de Detalhes. O Promob disponibiliza uma série de funcionalidades para editar a Viewport. Para habilitá-las, seleciono a Viewport e clico no botão Editar Viewport, ou clico 2 vezes no objeto. Uma das funcionalidades mais utilizadas na Viewport é a seleção da vista em que o projeto será exibido através deste botão, que apresenta uma lista de opções pré-configuradas. Ao selecionar uma das opções, a vista da Viewport é atualizada automaticamente. Após selecionar a vista, posso também definir o seu modo de preenchimento. Posso visualizar o projeto somente com texturas, somente com suas linhas externas, entre outras opções. Perceba que a forma de movimentar a vista da Viewport é muito semelhante à forma de manipular o ambiente 3D. Utilizo os mesmos botões do mouse para posicionar, rotacionar, aproximar ou afastar a vista. Outra ferramenta muito utilizada na edição da Viewport é a ferramenta de camadas. Ao clicar neste botão, os itens do ambiente são apresentados em níveis, o que torna mais fácil definir a visibilidade dos mesmos na Viewport. Para ocultar os itens de decoração, por exemplo, basta que eu desligue a camada Decore clicando no botão representado por uma lâmpada. Com a vista da Viewport em modo ortogonal, defino a escala através do painel de ferramentas. O Promob também oferece um conjunto de ferramentas para a cotagem dos itens do ambiente e eu posso acessá-las através da barra de ferramentas lateral. Vou selecionar a ferramenta de cotagem linear, que vai exibir a medida entre 2 pontos. Movimento o mouse sobre os módulos do ambiente e percebo que os hot points, que são esses pontos vermelhos, são exibidos nas extremidades dos itens. Para inserir a cota, clico no primeiro ponto e após clico no segundo. Quando movimento o mouse, a cota é exibida.
clico novamente para fixá-la na página de impressão. Repito o mesmo procedimento para cotar os demais itens. Outra opção de cota bastante interessante é a cotagem rápida. Através da seleção de múltiplos pontos, eu insiro as cotas em linha reta a partir da seleção de uma área do projeto. Após habilitar a ferramenta, abro uma caixa de seleção clicando com o mouse e arrastando-o. Todos os pontos do projeto que desejo cotar devem estar dentro dessa caixa de seleção. Clico novamente para finalizar a inserção da caixa e para exibir as cotas. Para fixar as cotas na página de impressão, clico mais uma vez. O Promob também disponibiliza outras opções de cotas, que, quando habilitadas, apresentam condições de cotagem que servem para me auxiliar nesta etapa da documentação do projeto. Definida a cotagem dos itens, vou inserir a margem do rodapé através da ferramenta retângulo. Clico, arrasto e clico novamente para inserir. Após, insiro o logotipo com a ferramenta figura, da mesma forma que inseri o retângulo. Utilizo a ferramenta texto para inserir as informações do meu cliente no rodapé. Estas informações podem ser importadas da tela Dados do cliente para a página de impressão, quando eu utilizo a ferramenta Selecionar campo. Se eu não preencher os dados do cliente, é exibida a informação Não informado na impressão. As demais informações do rodapé também são inseridas através da ferramenta Texto, que disponibiliza estas opções para formatação. Posicione a viewport no lado esquerdo da tela para inserir a listagem dos módulos e dos seus modelos neste espaço. Quando clico no botão Listagem, é aberto o assistente de inserção, onde eu posso realizar diversas configurações antes de inserir a tabela de dados. Nesta etapa, seleciono o ambiente e as bibliotecas dos itens que serão listados. Na etapa seguinte, configuro a formatação da tabela, como fontes e cores, por exemplo. E, por fim, seleciono as informações dos itens que serão apresentados. Como neste exemplo vou utilizar as configurações padrões, clico em Concluir. Para inserir a listagem, clico para definir o início, movimento o mouse na diagonal e clico novamente para finalizar. A inserção dos modelos dos módulos ocorre da mesma forma. Habilito a ferramenta, clico, movimento o mouse e clico mais uma vez. Com duplo clique do mouse sobre a lista dos modelos, abro o editor de texto para realizar a formatação das informações. Com a documentação do projeto finalizada, posso agora gerar seu orçamento. Para melhor exemplificar as ferramentas do orçamento do Promob, vou inserir apenas um módulo de adega no ambiente 3D. As ferramentas do orçamento estão disponíveis através do menu ou do botão localizado na barra de ferramentas superior. A listagem exibe os módulos do projeto sem associação de valores. Esta lista pode exibir os módulos montados ou explodidos. Diferente da listagem, o orçamento lista os módulos do projeto com seus respectivos valores. O orçamento também pode exibir os módulos montados ou explodidos. As margens são os percentuais que podem ser acrescidos ao preço base do item para se obter o preço final. E, por fim, através das unidades monetárias, posso realizar a conversão do valor do projeto de forma automática para as moedas cadastradas. Vou gerar uma listagem para explicar as funcionalidades disponíveis na janela. Posso imprimir a listagem dos itens através destas duas opções. Informações podem ser cadastradas na janela da listagem através da opção Editar observação. As informações cadastradas não são impressas e podem ser acessadas somente nesta opção. As opções Enviar para Imagens vou explicar detalhadamente em seguida. Ainda posso ordenar os itens e definir a ordem de exibição das informações dos módulos através da funcionalidade Ordenar por. As informações do cliente que cadastrei na aba Dados do cliente são apresentadas na janela da listagem. Toda alteração que realizo na aba Dados do cliente também é aplicada na janela da listagem. Perceba que, como gerei a listagem montada, o módulo de adega é listado como um módulo único. Para que a listagem dos itens do ambiente possa ser anexada juntamente com os demais documentos do projeto do meu cliente, clico no botão Anexar ao projeto. Observe que uma nova aba é criada na barra de documentos. Agora vou gerar uma listagem explodida para poder comparar os dois tipos de listagem.
Note que todos os componentes que formam a adega são listados individualmente. Ao gerar o orçamento montado do projeto, são exibidos os mesmos dados da listagem, porém, com o acréscimo da coluna Preço. O mesmo ocorre quando eu solicito o orçamento explodido. Perceba que o preço final da adega é formado pela soma do valor de todos os seus componentes, ou seja, pelo valor da base, do fundo, das laterais, dos sarrafos e das prateleiras. Uma das funcionalidades do orçamento do Promob é a integração com planos de corte. Após gerar a listagem ou orçamento dos módulos, eu posso enviar as informações sobre dimensões, acabamentos e matéria-prima para o software que planeja o corte das chapas para a fabricação dos módulos. Para gerar a listagem das peças, clico no botão Enviar para e seleciono uma das opções disponíveis. Em seguida, salvo o arquivo no local de minha preferência para que as informações da listagem possam ser importadas. Também posso enviar as informações dos módulos por e-mail ou salvá-las em um arquivo texto ou XML. Agora vou explicar como o preço dos itens é formado pelo Promob. Todo item no Promob tem um preço base. Este preço pode ser acrescido de margens de pedido e margens de orçamento para chegar ao preço final do item. Vou gerar um orçamento do item sem margens, apenas como seu preço base, para poder comparar os valores após o cadastro das margens. O acesso às margens é realizado através de senha. Desta maneira, somente quem possui a senha terá acesso aos percentuais. Ao acessar o cadastro de margens, são apresentadas duas colunas. Do lado esquerdo da janela, em Pedido, cadastre os percentuais, que podem ser descontos ou acréscimos, sobre o preço de produção dos módulos. Já do lado direito, em Orçamento, eu cadastro os percentuais, que também podem ser descontos ou acréscimos, sobre o preço de venda dos módulos. Após selecionar a linha da modulação, informo os percentuais do pedido e do orçamento. As margens são calculadas da esquerda para a direita, ou seja, primeiro são calculados os percentuais fábrica e, em seguida, os percentuais cliente. Por padrão, os valores são calculados no sistema de juros compostos, ou seja, sobre o valor de cadastro dos itens é aplicada a fórmula do ICMS e, em seguida, sobre o valor obtido, são aplicados os demais percentuais até o final dos campos preenchidos. Clico em Fechar para salvar as margens. Gero o orçamento novamente para visualizar o novo preço do módulo. Entendido como o preço dos módulos e as margens sobre o projeto são calculadas, vou agora explicar as condições de pagamento. O cadastro de condições é realizado através da opção Condições de pagamento, localizada na tela do orçamento. Nestes campos, posso definir os percentuais que desejo aplicar ao valor total do projeto sem parcelamento. Como as condições de pagamento implicam diretamente no valor final do orçamento, posso definir uma senha para acessar a janela de cadastro. Vou cadastrar algumas condições de pagamento para verificar a diferença no valor final do projeto. Inicio pelo cadastro da condição de pagamento à vista, informando o nome da condição. Mantenho 1 como o número de entradas. Para definir um desconto de 5%, por exemplo, seleciono a regra de desconto, representada pelo sinal de menos, e nesta caixa informo o valor de desconto. E, por fim, defino o valor máximo de desconto que pode ser aplicado a esta condição. Agora vou cadastrar a condição 1 mais 1. Ao lado da entrada, defino o número de parcelas. Seleciono a regra de acréscimo representada pelo sinal de mais e aqui informo o valor do acréscimo. Defino também o valor máximo de desconto. Faço a mesma coisa para cadastrar a condição 1 mais 2, alterando apenas o número de parcelas e o valor do acréscimo para 10%. Perceba que após o cadastro das condições de pagamento, fica mais fácil de visualizar o valor da entrada, o valor de cada parcela e o valor final do projeto, de acordo com cada condição.
Agora que já expliquei como funciona a formação de preços no Promob, vou explicar como cadastrar o preço base dos itens. A edição de preços do módulo pode ser realizada de duas maneiras: na janela de orçamento, através da opção Edição de Preços, ou através do ambiente 3D na barra de módulos. Vou iniciar pela janela de orçamento. Perceba que os itens do projeto podem ter unidades diferentes, unidade e metro quadrado. Desta forma, eu posso cadastrar o preço do módulo montado ou o preço da composição. Também posso definir o preço dos itens que compõem o módulo, como base, fundo, lateral, entre outros. Perceba que ao cadastrar o preço da base da adega, estou cadastrando o preço do metro quadrado da chapa utilizada para produzir o módulo. Note que o preço dos componentes da adega com espessura de 18 mm, com acabamento branco e que serão produzidos como aglomerado, foi calculado automaticamente. Isso acontece porque o cadastro de preço da composição considera a espessura, o modelo e o material da chapa que é utilizada para produzir o módulo. Desta forma, como estas três propriedades são comuns a vários componentes da adega, não é preciso cadastrar o preço para cada componente individualmente. De todos os componentes do módulo, somente o fundo está com preço zerado. Embora o acabamento deste componente seja branco e a matéria-prima seja aglomerado, sua espessura é de 5 mm. Sendo assim, é necessário cadastrar o preço para o item com propriedades diferentes. O valor da coluna Preço Final é gerado de acordo com a quantidade de material necessária para produzir cada componente do módulo. Depois de cadastrar o preço base dos componentes que formam a adega, o Promob soma os valores e exibe o valor total do módulo. Posso também cadastrar o preço diretamente na adega, clicando na coluna Preço Tabela e informando seu valor. Desta forma, o preço da adega é formado pelo preço que eu cadastrei no item, mais o preço dos seus componentes. A outra forma de editar o preço dos módulos é através da barra de modulação. Clico com o botão direito do mouse sobre o produto que deve receber o valor e, após, clico em Preços. Informo o valor do produto de acordo com suas dimensões e acabamentos e pressiono a tecla Enter. Definido o preço dos itens do projeto, posso agora realizar a etapa de iluminação do ambiente e a renderização das vistas. A possibilidade de configurar a forma como o ambiente será iluminado permite que eu reproduza no computador, com maior fidelidade, o ambiente onde o projeto será montado, para posteriormente gerar uma imagem mais real através da renderização. Vou iniciar clicando na ferramenta Construir Teto para iniciar a inserção de luzes no ambiente. Para retornar às visualizações anteriores do projeto, clico no botão Voltar Vista. Agora vou criar um rebaixo de gesso no ambiente da sala. Habilito uma das opções de construção de geometria para construir o rebaixo. Clico com o botão direito do mouse sobre o teto para defini-lo como plano e inicio a construção da geometria. Posso criar o item com uma dimensão qualquer, pois ao término da sua construção, acesso o painel de ferramentas e edito as suas dimensões. Para este exemplo, a largura é 2000, a altura é 80 e a profundidade é 1500. Através do editor de geometria, na aba Editor de Forma, posiciono a geometria no local desejado e na aba Editor de Perfil, seleciono uma das opções de perfil para aplicar nas bordas da geometria. Vou iniciar a inserção de luminárias para o ambiente da sala. Uma das formas de inserir itens de iluminação é através da biblioteca Decore Luminárias. Todos os objetos desta biblioteca possuem pontos de luz associados, que são representados por cones amarelos. Perceba que quando eu seleciono o ponto de luz,
Suas configurações são apresentadas no painel de propriedades. Para iluminar determinadas áreas do ambiente, eu utilizo luminárias com ponto de luz do tipo Spot, também disponíveis na biblioteca Decore Luminárias. Note que cada ponto de luz Spot indica, através de um cone branco, a trajetória da luz. Com isso, eu sei exatamente qual área do ambiente que será iluminada. A outra possibilidade de inserir e configurar pontos de iluminação é através do editor de luzes, que já mostra os pontos de luzes que inseri anteriormente através do ambiente 3D. Esta luz representa a luminária que está no lado do sofá. Selecionando-a, posso alterar sua cor e intensidade, entre outras propriedades. Para configurar os spots simultaneamente, basta criar uma caixa de seleção ao redor dos pontos com o mouse. Com os dois pontos selecionados, posso definir também o raio de abrangência da luz, de acordo com a intensidade definida através da propriedade abertura ou, de forma individual, através da movimentação deste círculo azul. Já a propriedade Fall Off define o limite, a partir da abertura, em que a luz spot irá perder a intensidade para obter um efeito de luz suave. Resumindo, o foco da luz spot é mais intenso até a abertura e passa a perder intensidade até chegar ao final do Fall Off. Perceba que, além dos pontos de iluminação que eu inseri através do ambiente, o editor exibe outro ponto, representado por este sol, que é o ponto de iluminação padrão do Promob. Posiciono este ponto através da movimentação do mouse e defino sua intensidade e altura em relação ao piso do ambiente através da propriedade Z. Uma dica interessante é definir o mesmo valor do pé direito, que neste exemplo é 2600, para a altura da luz. Posso inserir outros pontos de luz pelo editor através destas ferramentas, mas é importante levar em consideração que a quantidade de pontos inseridos no ambiente está relacionada ao tempo e processamento que será utilizado para renderizar a imagem do projeto. Depois de iluminar o ambiente, fecho o editor de luzes. Antes de acessar a ferramenta de renderização, é importante verificar os acabamentos aplicados nos itens, pois são os acabamentos que determinam a forma como a luz irá interagir com os objetos do ambiente. Um acabamento possui configurações pré-definidas, que, quando aplicado a um material, permite definir um aspecto para o item onde o material foi aplicado. Para um material que se parece com madeira, por exemplo, posso aplicar o acabamento envernizado. Para aplicar o acabamento, seleciono o item, acesso a guia Materiais no painel de ferramentas Propriedades e clico em Acabamentos pré-definidos. Clicando sobre o preview do acabamento atual, é exibida a lista de acabamentos divididos em categorias. Aplico os acabamentos de acordo com os itens que fazem parte do ambiente. Para tampos de mármore e bancadas, por exemplo, posso aplicar um dos acabamentos da categoria Cerâmicas e Pedras. Seleciono o acabamento desejado e clico em Aplicar. Repito este procedimento para os demais itens do projeto. Também posso customizar meus próprios acabamentos através da opção Customizado, onde seleciono o estilo mais próximo do efeito que desejo obter para em seguida configurar suas propriedades. Definidas as configurações dos materiais, vou agora definir a vista do ambiente a ser renderizada através da ferramenta Vista Dinâmica. Através da movimentação do alvo e do observador, eu posso definir a área do ambiente que desejo visualizar. Do lado direito da janela da vista dinâmica, eu defino a altura entre o alvo e o observador. Arrastando esta linha vermelha, que fica logo à frente do observador, posso realizar cortes na vista para determinar quais itens desejo visualizar. E movimentando as linhas azuis,
defino o campo de visão do observador. Vou salvar esta vista do ambiente para renderizá-la posteriormente. Informo o nome para a vista e clico em Salvar vista. Movimento o alvo e o observador novamente para definir uma vista da cozinha do ambiente. E, por fim, defino a área da terceira vista do ambiente que vou renderizar. Perceba que, ao selecionar uma das vistas salvas, o projeto é ajustado automaticamente. Agora vou iniciar o processo de renderização da vista do ambiente. Utilizo a opção de Render rápido quando preciso gerar imagens rápidas para fazer testes iniciais de iluminação e verificação dos acabamentos aplicados para avaliar a imagem renderizada. Já a opção de Render final, utilizo após realizar todos estes ajustes necessários para gerar a imagem final do ambiente. A janela do Render disponibiliza uma barra de ferramentas superior com ferramentas para salvar a imagem renderizada, copiá-la para uma área de transferência, além da possibilidade de anexar o render ao projeto do meu cliente e de acessar a galeria de projetos da Promob. Perceba que quando eu anexo o render, é criada uma nova pasta na barra de documentos. Esta janela apresenta filtros de imagem que eu posso utilizar para manipular o render e criar efeitos. Posso definir o brilho e o contraste da imagem, movimentando este ponteiro para o lado esquerdo ou direito, ou então digitando um valor. Para exibir novamente a imagem com suas características iniciais, clico no botão Restaurar imagem. O balanceamento das cores vermelho, verde e azul também pode ser definido da mesma forma. Posso também apresentar a imagem do projeto em tons de cinza. A ferramenta Sharpen eu utilizo para proporcionar maior nitidez para as texturas e as linhas, pois as mesmas tornam-se mais perceptíveis. Já o filtro Desfoque Gaussiano eu utilizo para obter o efeito contrário, ou seja, para desfocar a imagem criando um efeito de névoa. O filtro Esboço com tinta utilizo para exibir o delineamento do projeto em cores. A opção Esboço com lápis permite o delineamento do projeto em preto e branco, com foco nas texturas do projeto. A ferramenta Pintura a óleo exibe a imagem como se a mesma fosse desenhada com um pincel, parecendo estar borrada. Posso ainda destacar as texturas do projeto utilizando o filtro Criar relevo em imagem plana. A cada clique neste botão, as texturas são realçadas ainda mais. Utilizando o vidro embaçado, exibo a imagem como se ela estivesse embaçada. E, por fim, o filtro Suavizar imagem exibe a imagem com contornos e traços mais leves. Com todas as etapas de elaboração do projeto já finalizadas, posso agora apresentar as imagens renderizadas para meu cliente.